Boa noite a todos. Mais um dia de treinamento aqui. Hoje a gente vai falar de nota estruturada. Vocês não liguem, o Charles ele gosta de falar do assunto, então uma reunião normalmente de 40 minutos dura 3 horas e meia, 45. Então, o Era que Charles está é um assustado já. treinamento, ele dá summit. Mas eu acho legal isso porque assim, né, é um assunto que ele gosta, então a gente pode depois, eu vou tentar manter dentro de 1 hora o treinamento, até para conseguir manter, né, dentro do time lá do YouTube, mas a gente pode depois continuar conversando, trocar ideias, principalmente depois quando o Charles abrir o sistema, e a gente vai mostrar alguns pontos para vocês. Deixa eu iniciar o compartilhamento. Como sempre, some para mim, então se vocês quiserem chamar, falar alguma coisa, pode chamar direto, só para não travar. Deixa eu ver aqui. Já aparece para vocês? Sim, para mim sim. Sim, tudo certo. Sim. Espera aí um segundo. Eu estou em casa hoje, aí o som fica pegando. Só enquanto o Edrei está apresentando, eu sei no mercado do Brasil, você tem alguma experiência com notas estruturados pelos COIs, né? Certificado de Operação Estruturados. Infelizmente, tem muito COI mal estruturado, mal feito, que acabou queimando alguns clientes de alguma maneira, de algum momento. Então, sempre quando fala com isso, alguma pessoa vai falar, isso é COI, isso não tem interesse. O problema com isso é igual falar que todas as ações do mercado são ruins, porque não é o mercado que está ruim, é a forma que eles foi construído, que foi mal pensado, mal feito, ou foi feito só pensando em como o banco vai ganhar dinheiro, como o consultor vai ganhar dinheiro, e não foi bem pensado. Então, nós podemos falar mais sobre esse assunto depois, mas só Vai ter um slide daqui a pouco sobre isso, meu amigo. Sim, isso. Então, Bom, vamos reforçar de novo. A ideia hoje é muito mais ter um olhar comercial do que um aprofundamento técnico, ok? Porque todo mundo sabe, assim, nota, ele é um assunto complexo, ele envolve uma série de estratégias, de derivativos. Então, a ideia hoje é a gente ter essa abordagem mais comercial, de tentar simplificar o assunto, trazer uma estratégia mais definida para o cliente, para facilitar a venda, para facilitar o processo comercial. Aqui, o objetivo, então, é justamente esse, destacar dentro do que a gente se propõe. Existe uma série de notas estruturadas no mercado, né? Ou como o Charles acabou de falar, aqui no Brasil a gente chama de COI, mas a gente tem uma característica, uma estratégia muito simples, assim, a gente não quer ficar inventando muita história, é fazer o cliente olhar para uma estratégia de mercado de ações e, em cima disso, montar a nota, ok? Então, é tentar facilitar este processo. Então, o nosso objetivo no final disso é que vocês tenham assimilado a ideia do que é uma característica, o benefício e como ela pode atender a necessidade do cliente, a ideia de alavancar uma rentabilidade, trazer essa solução diferenciada para o cliente. Aqui, de novo, é só para revisar, é sempre bom colocar, né, quem somos, né, o que a gente se propõe. A ideia do Nilabank é trazer, a gente encontrou 3 produtos ou 3 soluções que a gente acha que hoje o mercado financeiro brasileiro tem um grande potencial de acessar. Então a gente já fez treinamento do Nila Savings, já fez o treinamento da conta patrimonial. E assim como os 2 produtos, a gente sempre buscou encontrar um gap no mercado, a nota também é. Tá? O brasileiro ele gosta de ter uma rentabilidade de curto prazo, ele gosta de correr o risco, ele gosta de ter a segurança também do investimento com uma trava, mas aquilo que o Charles falou, às vezes a forma como foi feito no Brasil, a distribuição, a estruturação, queimou um pouco o filme, mas a gente tem muito mercado e todos os clientes que a gente tem conversado, quando a gente apresenta na forma como a gente vai falar agora, ele ouve e começa a pensar na hora de investir, tá? Então atrai muito o perfil do brasileiro, que é onde a gente ajustou a ideia do COI ou da nota estruturada. A gente usa a nota estruturada justamente para não vincular o COI, mas a gente ajustou a nota estruturada ao perfil do brasileiro. Aí sim a comunicação facilita, né? Fica bom aos ouvidos dele. Então, Só uma coisa, desculpa te cortar, quando tu fala em COI, Dre, me dá uma alergia que tá louco.
Boa, mas é justamente aí a gente vai exorcizar isso hoje, tá? Mas é uma coisa que... Desculpa, André, não quero te cortar aí, mas para falar bem honesto, eu acho que foi uns 8 anos atrás que alguém chegou no nosso escritório falando de COI. Eu não gostei muito, mas os outros começaram a vender. Eles tudo deram mal. Eu falei, nunca na minha vida que eu vou oferecer uma coisa dessa para o meu cliente. Foi 3 anos depois, quando eu encontrei com um grupo na Suíça que falou de produtos estruturados. Eu falei, nem fala comigo sobre isso, não quero saber. Eu falei, mas por que você está falando isso? Eu falei, porque tudo que eu vi está mal montado, é só para gerar comissão, acaba queimando o cliente. Eu falei, não, mas você pode realmente criar sua própria. Isso foi a grande chave. Quando você aplica, que nem qualquer estratégia de investimento, se você faz pensar em 5 minutos, provavelmente vai dar mal. Mas se você pensa com gestão de risco, com momentos de mercado, usando fundamentais para literalmente escolher as ações que você iria escolher bem pensado, a única coisa que uma COI é uma estratégia de ações embutido com gestão de risco, que é a coisa correta de fazer em qualquer tipo de aplicação, é pensar na estratégia de proteção contra os riscos, né? Então, é basicamente isso. Então, realmente, eu tinha esse pensamento que você teve, mas eu acredito que você poderia ser convertido que nem foi. A gente exorciza ele, Isso aí. São Charles aqui para Vamos ajudar. lá, então. Então, a nossa proposta, né, atuar com essas 3 soluções, né, tanto o saving, que é a ideia do sistema de aposentadoria, né, para dar acesso à maioria dos brasileiros a partir de R$200, ter uma estratégia de investimento em dólares, acessar título público americano, acessar o índice S&P. A conta patrimonial, né, aquela combinação, a integração da robustez da offshore de proteção com a facilidade de uma conta investimento. E a nota estruturada, ela vem com o objetivo de impulsionar a rentabilidade do cliente, né? Dar aquele sprint na rentabilidade de curto e médio prazo para ele empurrar e encontrar soluções diferentes e, de novo, agradar o cliente. O cliente, no final do dia, ele quer rentabilidade, né? Se a gente conseguir fazer isso com uma boa qualidade, uma boa estrutura, e dá para todo mundo ganhar. Então, por definição, o que seria nota estruturada? Até uma definição aqui de padrão, de dicionário. É um ativo, né, ou uma estrutura de derivativo que ele combina várias... É como se fosse uma estrutura de combinação de vários ativos ou de classes de ativos diferentes, né, que você vai colocando no mesmo papel, criando combinações para poder buscar rentabilidade. Em resumo, o que ele busca? Você assumir um pouco mais de risco, mas com proteção de capital. Então, você se expõe em algum tipo de risco, mas uma parte do seu capital está protegido. Então, isso você pode... aí no mercado tem uma série de desenhos que pode ser montado, tem uma série de ferramentas. Você pode fazer isso, combinação de dólar com, sei lá, com título público com commodity e assim vai. A nossa estratégia é mais clara, mais objetiva, mais simples, né? A gente olha só para o mercado de ações, mas nota estruturada como um todo é isso. Combinar ativos tradicionais com essa parte de derivativos para empurrar a rentabilidade do cliente no longo prazo, mas com uma certa proteção de capital. Quer incrementar algo aqui, Charles? Algo que você queira? Não, pode seguir, pode seguir. Daqui a pouco vai chegar a parte boa, aí você vai mandar ver. Qual que é o cenário, né? Aí entra aquilo que o Ederson comentou agora. Qual que é o cenário das notas estruturadas que no Brasil se chama COI? Aí tem um famoso poeta brasileiro, né? Que ele fala que o COI é o produto mais injustiçado do mercado, Pierre Pontedrey 2024. Mas por que eu acho que ele é um produto injustiçado? Aquilo que o Charles comentou. Eu acho que errou quem estruturou, errou quem vendeu e principalmente errou quem comprou. O brasileiro não tinha perfil e, de novo, gente, é um produto novo. A gente está falando que é um produto que a CVM autorizou em 2014. Ele fez 10 anos esse ano. Para o mercado financeiro, imagina que o COI existe no mercado financeiro, principalmente o americano, desde a década de 70. Então, olha o tempo que demorou para chegar aqui. Então, é lógico, a gente tem um time de aprendizado. O brasileiro está aprendendo a investir em ações agora. E olha que a gente já tem a nossa bolsa há pouco mais de 30 anos. Agora que a gente está adquirindo essa experiência de entrar no mercado acionário. Então,
Esse é o primeiro ponto. Ele é um produto novo e por ser um produto novo, foi no afã de a venda foi errada, né? A distribuição foi muito agressiva, até pela novidade do produto, pela falta de conhecimento do tipo de produto, muita oferta com promessa errada, né? Muita promessa de rentabilidade, só que esqueceu que é um produto que ele acompanha a volatilidade. E se a todo momento a gente está com o mercado volátil, né? Nunca tem um momento bom para a gente sair. Que é o que aconteceu. O cliente ficou lá, às vezes, 3, 4, 5 anos, que foram os produtos iniciais, né? Produtos de 5 anos. E no final ele só saiu com o capital, com 100% do capital protegido. Ele tomou pau da inflação. Mas esqueceram de olhar que a nossa economia está sempre na volatilidade. Então o produto vai estar sempre ali naquele meio que vai acabar não trazendo uma qualidade para o cliente, né? Ele não ganha o dinheiro em si. Primeiro, né, a alta volatilidade, volatilidade é bom, tá, por produto, para nota, mas tem um momento de entrar e tem um momento de sair. Como a gente está sempre em volatilidade, sempre acaba dando merda, infelizmente. O perfil do brasileiro também não tem uma característica de produto. O brasileiro não tem uma característica de ficar a longo prazo nos investimentos. Não tem. Poucos brasileiros têm. A grande massa, pelo menos, não tem esse perfil de ficar. Né, a gente tem um dado da Prudential. O brasileiro, 80 e poucos, ou quase 87% da carteira dela vencia antes de 7 anos. Olha isso, gente. Então, o brasileiro não tem essa cultura, né? E o outro ponto como é um mercado novo, nós temos baixa liquidez. Você não vê, não é um mercado brasileiro, um mercado americano que opera com trilhões de dólares de alavancagem, né, de produtos estruturados. E aqui a gente está começando agora. Então, essa combinação de fatores, né? A ganância na venda, o erro na estratégia, né? Quem montou as estratégias também não estava acostumado com o produto, não tinham com aquele conhecimento tão profundo. Não é que o cara tinha conhecimento. Não, é que não tá. Você pega um americano que está acostumado há 30 anos a emitir uma nota, é diferente de nós que começou há 10 anos agora. Então, agora que a gente está tendo alguma experiência com nota estruturada. É a mesma lógica nossa com inflação. Né? Os americanos estão de cabelo em pé lá porque está batendo 4% de inflação. A gente está com inflação para a gente aqui, a gente come ela com angu, arroz e feijão. Então, é questão de experiência e time. Então, essa combinação, uma série de fatores trouxe essa experiência ruim, esse arrepio que o Ederson brincou que tem, e essa experiência que a gente já sabe que existe, tá? A gente sabe que tem esse impacto, né? Tá no pitch de vendas isso, abordado de uma forma diferente. Tanto que já começa com o nome, nota estruturada e não é COI. Alguém quer acrescentar algo aqui? Quer comentar algo? Fique à vontade. Edray, eu só vou falar uma coisa sobre isso, que é essa situação de mal experiências. Não é para todo mundo, mas para a maioria, porque foi vendido num grande comercial através de XP, é pensado muito no dinheiro. Mas também, uma das coisas, assim, quando você monta um COI, ou uma nota estruturada, se vai ver que o comissionamento dela aumenta quando você aumenta mais risco, quando você aumenta mais prazo. Então, o que os caras fizeram? Máximo de prazo possível, as coisas mais agressivas possíveis, porque aí eles conseguem justificar um comissionamento muito maior. Sim. Mas o problema aí, eles saem com um grande comissionamento e perdem o cliente. A nossa estratégia é completamente contrário. É bem pensado, curto prazo para diminuir o risco. Isso, sim, reduz quanto a gente vai ganhar, mas a gente não está aqui para matar o cliente para ficar rico, é para tirar leite da vaca cada 2, 3 meses, assim. Então, o Edray vai explicar isso um pouco mais, mas realmente foi a estruturação mal pensado que criou esse FAM. Então, qual que é a nossa proposta, né, com a ideia a nossa ideia de nota estruturada? Primeiro é simplificar, tá? Então, a gente não quer fazer combinações, né, derivativo, isso, aquilo, não. O Charles, ele trouxe uma estratégia para a gente muito simples de todo mundo já quer investir em ações. Então, ele é uma estratégia simples, objetiva no mercado de ações que já facilita a assimilação do cliente. O mercado fora, de novo, a gente acessa a Pershing e JP Morgan, o mercado de custódia lá fora é gigantesco. Então,
tem casos que gera até liquidez para o cliente quiser sair da nota no meio do caminho. Ele não precisa ficar até o fim do período. Não são todas, tá? Mas são algumas, mas a grande maioria o cliente consegue. No outro, foi encurtar o prazo, é o que o Charles acabou de falar. A gente prefere abrir mão de ganhar 15%, 20% numa nota estruturada para ganhar 4%, mas, porém, é uma nota que às vezes você pode emitir, para o mesmo cliente, emitir 4, 5 notas com o mesmo recurso em um ano. E uma outra diferenciação, o brasileiro gosta de curto prazo, ele gosta de uma estratégia simples e ele gosta de bônus mensal. Então, a estratégia é encontrar notas que pagam bonds, né, mensais para o cliente. Então, ele pode receber, todo mês ele vai ver pingando ali uma rentabilidade e no final do período ele tem lá o ganho da ação e teve os bonds que ele pode retirar. Então, são 4 pilares, vamos dizer assim, ou 4 linhas que a gente quer ofertar para o cliente. Uma estratégia simples, com liquidez, curto prazo, às vezes 6, 12 ou até 18 meses, e pagando bônus mensal para o cliente, para ele ter ver que a rentabilidade está entrando para ele. Né? A nossa proposta, então, né, aqui a gente tem uma série de notas, tá, gente? Ou de COI. A que a gente mais usa é a de capital protegido. Não é 100% do capital que a gente protege, é um percentual, mas para aquele cliente que está acostumado a querer entrar, já é uma estratégia que até é conservadora, que eu posso dizer, né? Para aquele cliente mais conservador que quer acessar uma rentabilidade, mas às vezes não quer ficar 100% do risco de ação. Então, o tipo de nota que a gente acessa é a de capital protegido. Quando fala de capital protegido, pode ser de 100% ou até 10%. Então, esse percentual a gente escolhe, é montado na hora que faz o crash test, tem uma série de testes que o Charles faz, para poder encontrar um papel que seja coerente, que gere resultado no médio prazo e que deixe o cliente satisfeito. E lógico, por consequência, na última linha, gere também um bom comissionamento, que dá para atender bem o cliente e ganhar dinheiro. Aquilo que o Charles falou, né? É só não secar a vaca. Deixar a vaquinha lá dando leite sempre, você sempre vai ter resultado. Então, a ideia é buscar uma estrutura básica, atuar no mercado de ações, buscando ações com alta ou média volatilidade, aquilo que eu comentei, né? Quanto mais volatilidade tem a ação, quanto mais o papel tem essa... Volatilidade nem sempre é ruim, você pode me corrigir, Charles, se eu estiver falando alguma besteira, mas essa volatilidade é que proporciona a gente criar o papel e fazer esse bonds, né? O banco assumir esse risco e pagar uma boa rentabilidade, né? Uma renda fixa, vamos dizer assim, uma trava de rentabilidade em cima do papel que a gente vai distribuir para o cliente. É aproveitar justamente essa rentabilidade para gerar um bom cupom e evitar, né? Dentro da estratégia, vamos dizer assim, a gente quer evitar ações também que a gente sabe que em 6 meses despencou 50%. Então, a gente sabe disso, mas tem ações que oscilam dentro desse prazo de 50% e que geram um bom bond, um bom cupom. E na questão da proteção, né, de novo, pode ser uma proteção parcial ou total. Quanto maior a proteção, menor o bond, menor a rentabilidade para o cliente. Então, a gente busca ter uma proteção parcial variando entre 50% até 30%. Quanto menor a proteção, maior o bond do cliente, tá? Maior a taxa que o banco paga para ele. Então, aqui é um exemplo que aí a gente usa bastante. Imagina aqui, de novo, é olhar para o cliente e não é querer inventar moda de combinar título público com derivativo, com commodity. Não, é olhar para pacotes de ações e falar assim, cara, já está acostumado. Todo mundo tem desejo de entrar no mercado de ações, por mais complexo que seja. Agora, falar em derivativo, né? Vem cá, vou montar um swap para você, eu vou te pegar uma commodity. Isso aí já complica mais o negócio. Agora fala assim: você tem vontade de investir em ações? Tenho. E se eu te proteger nesse caminho, para você ter uma proteção nesse investimento, num prazo de 12 ou 18 meses, isso gera um conforto para o cliente. Então, aqui é um exemplo: imagina o cliente comprando 3 pacotes, um pacote de 3 ações, Apple, Amazon e Facebook, um valor de compra de $100 e um prazo de 12 meses. Com proteção de queda de 50%. Para esse papel, o Morgan Stanley falou, eu pago 15,67 de bônus. Legal. Então, o cliente está comprando esses 3 papéis,
pagando $100 neles, e ainda tem a certeza que ele vai ter em 12 meses 15,67 se ficar dentro da oscilação, né? Aí aqui é o exemplo. Então, ó, imagina que o cliente investiu $20 mil agora em janeiro de 2024. Então ele investiu $100. De novo, né? Se pegar lá os 15,67, vai dar em média 1,31 ao mês. Então, em janeiro, ele vai ter lá o 1,31 em cima dos $20 mil, vai ter lá os $260. Em fevereiro, o valor dessas ações caíram para 97, ele continua tendo bônus, né? O bônus só para aqui, ó, quando o papel fica abaixo da proteção. Então, até $50, o papel está protegido. Abaixo disso, o sistema de pagamento de bônus interrompe. Então, por exemplo, aí veio caindo, mas mesmo assim o cliente veio recebendo bônus. Passou da barreira, ficou junho, julho e agosto abaixo da barreira de proteção dos 50, e em setembro voltou. Tem um negócio que o Charles coloca nas notas que é chamado memória. O que quer dizer a memória? Que no primeiro mês que a nota volta para a barreira de proteção, o banco devolve a rentabilidade que ficou parado. Certo, Charles? Sim. Então tá bom. Mesmo se você tem uma nota de 5 anos, mesmo que, vamos falar que, eu vou falar de um caso que eu fiz. Eu montei um nota com 5 papéis dos maiores empresas britânicos no final do Brexit. E foi uma coisa bem pensada, porém, isso foi 2019, a gente fez um nota de 5 anos. Esse nota de 5 anos bateu 2020 e caiu 70%, porque foi Covid, né? Covid pegou a Inglaterra muito feio. Passou quase 2 anos sem pagar dividendos, e depois, em 2022, acaba subindo em cima da barreira essas ações, e pegou esses 2 anos inteiros de cupons e pagou o cliente, o montante. Ou seja, com memória, você consegue passar momentos de alta volatilidade, esses momentos de 2008 ou de Covid, por exemplo, quando o cliente entra em pânico, com esses produtos não entra em pânico porque ele sabe que ele tem um prazo e que esses cupons estão acumulando como eu te devo, eu te devo, eu te devo, e sendo que ele está potenciando empresas boas dentro da estratégia, ele não vai ter motivo nenhuma para vender ou nenhuma para encher o seu saco para, vamos, o que a gente faz agora, sabe? Então é uma coisa que também ajuda a calmar bastante o cliente em momentos de alta volatilidade. Então, é proporcionar isso para o cliente, essa tranquilidade de investimento no médio prazo, a gente está falando de 12 meses para entrar no mercado de ações com essa proteção e ter ali 15% de rentabilidade. Alguma dúvida aqui? Vocês querem tirar alguma dúvida? Aproveitar que o Charles está aqui. Sim, por favor. Se não tivesse voltado em setembro, outubro, novembro e dezembro, o cliente levaria esse 1,31 dos 5 primeiros meses, é isso? E o resto tudo Então zerado. o cliente sempre vai receber o que recebeu, aí ele está no bolso já. Se algum produto amadurece com as ações abaixo da barreira, tem 2 opções. Ou isso já vai estar combinado no começo, no contrato no começo. Ou vai ser liquidado, pago em cash o valor, ou vai ser entregue as ações. Eu prefiro que entregue as ações. Porque para mim, se eu falo para o cliente no começo da nota, você gosta dessas empresas, você está confiante que se não dá bem, você vai ficar mais com eles, espera eles recuperar. Então, tá bom, pode comprar a nota, porque no final você vai receber, você vai estar no mesmo barco. Se você tinha comprado o Google a 100, hoje ele está em 40, você vai estar na mesma posição. Só que na nota você teria recebido 10 cupons, ou seja, você está em frente do mesma situação que você teria com o risco de compra diretamente das ações. Eu não sei se isso foi respondido claro, mas seu risco com a nota é que as ações vai amadurecer abaixo do preço que foi estabelecido de proteção no começo, que normalmente é 40, 50% negativo. Ou seja, se for 51% negativo, você teria investido $100 mil nesse papel com Google, você vai potenciar Google valendo 49 mil, só que você vai ter aplicado 100 mil, mas vai ser exatamente igual que você tinha comprado a ação, está com a ação no final do prazo.
Então, se, por exemplo, Ale, chegou em dezembro, o papel tá 48, ou ele recebe lá, aí no caso aí, 48% de 20 mil dólares, ou ele fica com essas ações e aí é aquilo que o Charles falou, espera voltar a maturar, espera voltar a crescer. Aí entra em Mas uma coisa, só para deixar bem claro, o momento que a ação baixa embaixo da barreira não termina o produto. Você tem até o final do prazo contratado. Correto. Não, eu digo aqui, né? Se em dezembro ele está abaixo, que é no vencimento, Isso. aí sim acontece. Durante o período, não, tem a memória e ele devolve. Sim. Tá, e nesse exemplo aí, na verdade, a gente está falando da média ponderada das 3 ações, né? Porque nesse exemplo foram três ações, não foi uma só. Também pode ser média ponderado ou pode ser baseado no pior desempenho. Isso a gente escolhe quando lança o produto, no começo do produto. Ou seja, está tudo lá, é um contrato de renda fixa que explica exatamente. Vai ser entregue dinheiro, vai ser entregue as ações, vai ser pelo médio, vai ser pelo pior desempenho. Um jeitinho que a gente faz para maximizar a rentabilidade para o cliente sem aumentar muito o risco é que o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer notas baseado em um tema. Pode ser cybersecurity, pode ser de bancos, mineração de ouro. Eu não gosto de pegar uma empresa de mineração de ouro com petroleiro, com tecnologia, porque você não tem uma estratégia aí. Você está só brincando com volatilidade no mercado e isso é um papel que não faz muito sentido. Eu prefiro olhar como você vai montar uma carteira onde você vai querer certos setores, grupos, que nem você faz a diversificação em ações, eu acho que você tem que fazer a mesma estratégia com as notas, para não ficar contaminado. Se você tem, por exemplo, isso foi uma coisa que aconteceu no Covid. Se você tem uma empresa aerolinha em 3 notas diferentes, e tem um problema no mercado como o Covid, que pega o setor de aviação, você vai ter 3 notas para baixo por causa de um ativo que está dentro deles. Então, esse é um dos pensamentos que a gente tem para realmente montar uma complemento de um portfólio e também para ter notas bem pensadas e não fazer um cross-contamination. Entendi. Só mais uma pergunta aqui, para não também sequestrar todo o tempo, mas se em janeiro valia 100 e em dezembro está valendo 73, e o cliente está levando 23,134, o principal fica protegido? Sim. O principal, não importa que chegou no final do período valendo 27% a menos, né, que é 73. Não. Porque os Poderia estar negativo 50, mesmo assim, se a proteção for 50, ele vai devolver 100% de dinheiro. A proteção é uma queda de até 50%, Ale. Se passar disso aí... O problema é aqui, por exemplo, ele passou o ano inteiro, vamos inverter aqui a lógica, né? Ele passou o ano inteiro recebendo bônus. Só que chegou em dezembro, sei lá, do nada, vamos imaginar que aqui estava positivo, tá? E em novembro de 77 despencou para 49 em dezembro. Aí ele perde o principal. Tá. Ele pôs no bolso os dividendos que ele já recebeu, mas o principal... Ele sai com 49% do... Aí você soma os dividendos, 15 mais 49, ele terá lá 65%. Quando eu falo com o cliente sobre esse produto, eu coloco ele bem dentro de renda fixa e ações. Você está com quase o mesmo risco de ações, mas menos porque a gente tem proteção. Se você passa um prazo, isso vai te dar... Se a gente pensa assim, pensa no caso negativo que ações caem. Se você for comprar as ações, você teria 100% do perda que ele vai tiver. Aqui você vai ter a mesma perda, se for uma perda grande, só que você vai ter também rentabilidade ao longo desse prazo, que vai diminuir esse perda. Ou seja, é uma forma menos agressiva de investir em ações. Para mim, isso, se a pessoa fala, não, mas eu acredito que as ações vão bombar, isso não é o produto para isso. Isso é para pessoas que falam, não, tem guerra, tem inflação, o mercado parece supervalorizado, eu sei que eu preciso estar no mercado de ações para melhorar ou pelo menos empatar com a inflação, só que eu tenho medo de ter ações nesse tipo de mercado. Então, é bem aí onde esses produtos devem ser vendidos e encontrados, dentro do risco de renda fixa com ações, por exemplo.
Porque no final ele está exposto a ações. E um ponto legal... 1,31 é o teto, né? Se a ação passar para 130 em fevereiro, ele leva 1,31. 1,31 é teto. Não. O ponto 31 é 115. Se ela estoura, aí a operação desmancha. Ela vence antes da maturidade. Tá. Porque o teto vai ser o principal, mais o bônus que está sendo ofertado no ano. Certo, Charles? Se chegar em 15,67 antes do fechamento do ano, termina ali, certo? O cliente vai receber 15,67, sendo que até o final do prazo, as ações não estão negativas mais de 50%, nesse caso aí. Ou seja, foi até negativo 80% no segundo mês, não tem problema. Sendo que no 12º mês, ele está 50% do valor ou melhor do que isso, o cliente vai receber 100% de volta e vai ter recebido o 15,67. Só que esses produtos, normalmente a gente coloca um amadurecimento antecipado, que vai acontecer normalmente a gente coloca no segundo ou terceiro mês. No segundo mês, ou qualquer outro mês, quando paga o dividendo, se todos os ativos estão no mesmo preço, vamos falar que a gente compra o Apple, Amazon, Facebook, a valor de 100. E no segundo mês, ele está 100 ou 101, tudo está em verde. O papel vai desmontar e devolver 100% do dinheiro, e o cliente só vai ter recebido 2 pagamentos. Aí recebe o do mês. Então, ele amadurece antes do prazo, se tudo está positivo, depois do segundo ou terceiro mês, dependendo do que a gente vai escolher. Ou seja, tem muitos clientes que vai entrar num papel que tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas em 3 meses eles receberam todo o dinheiro de volta. Com o prêmio que foi pago. Também, o cliente tem o direito de vender quando ele quiser para o preço do mercado. Ou seja, se a gente está falando de um produto onde tem esses papéis aí, ele está negativo 2%, tudo são negativo 2%, ou seja, o preço do mercado é 98, o cliente já tem recebido 10% de dividendos, mas quer o dinheiro de volta, ele pode sair, mas vai sair com perda de 2%, ou seja, vai ser 8% total, mas ele consegue liquidar a nota. Porque o preço da nota vai variar, vai seguir a flutuação das ações. Às vezes, dependendo da estrutura da nota, os clientes conseguem vender com ganho de capital, normalmente pequeno, 5%, talvez 10% extra. Isso poderia acontecer. Não é comum, porque se a gente está recebendo dividendos mensais, ele teria que vender entre um pagamento ou outro. Mas se os pagamentos forem trimestrais, numa nota de 5 anos, aí tem várias vezes quando meus clientes sacaram com um bônus de 10% extra, porque todas as ações estavam bombando. Ele falou, não, eu vou liquidar, eu vou realizar um ganho a mais aí. Então, isso é possível. Eu vou jogar esse assunto mais para o final quando você abrir o sistema, que aí fica mais fácil a visualização, né? Não problema. Estou tentando me segurar aqui. Ô, Edrei, Eu. a escolha do papel, o cliente participa? Como é que funciona? Não. Tem duas formas, aí eu vou mostrar mais para frente. Tem a nota que a gente já monta, então, por exemplo, o Charles conversa lá com o time e cria um papel lá e oferece, ó, gente, tá aqui o papel, o que vocês acham? Vamos distribuir. Ou tem um ticket, um mínimo de $100 mil para o cliente que quer fazer só para ele. Aí ele consegue escolher o papel. Mas Perfeito. o cliente de $20 mil, não. Aí eu vou falar isso mais para frente. E na abordagem comercial, nesse caso, nesse pior cenário que vocês trouxeram aí, né, da variação ocorrer no último mês e o cliente manter a ação. Como é que funciona? Pode me explicar só um pouquinho melhor isso aí? Bom, eu vou falar sobre isso. Então, vamos falar assim. O cliente, eu vou usar números redondos. O cliente investiu $100 mil. Vamos falar que foi um papel de uma ação só. Facebook, vamos dizer, ou Google. Esse Google estava valendo 100. Se Google está valendo 49, caiu 51% no último data da nota, ele vai receber
Se for em cash, vai simplesmente voltar 49 mil. A gente fala, tá bom, eu tinha 1 ano exposição ao Google, ele me paga dividendos de 15%, na verdade me pagou 10 dividendos, aí despencou, agora eu vou receber o valor da nota que vai ser 49. Caiu 51%, o valor 49, investiu 100 mil, recebeu 49 mil. Se for uma entrega de ações, ele vai receber a quantidade de ações que vai ser o cálculo o seguinte. $100 mil dividido por 100 dá 1.000 ações. Ou seja, o cliente está exposto a 1.000 ações. Quando o Google amadurece, o produto amadurece, e Google está valendo 49, ele vai permanecer essas 1.000 ações que ele comprou para $100 mil. Só que se ele for vender hoje, o preço deles é 49, não é mais 100. Ou seja, é igual ele ter comprado $100 mil, 100 ações de Google, e agora ele vai ter a mesma quantidade de ações entregue na carteira dele. Vai aparecer a nota que tem na carteira dele, vai sair e vai entrar essas ações de Google na carteira. Sim, isso eu entendi. Mas ele mantém isso conosco, na nossa estrutura, no Nila, é isso? É assim? Essa era a minha dúvida. Uhum. Exatamente. Perfeito. É normalmente um prazo de uma semana, onde a nota vai sair e vai entrar as ações na carteira. O cliente, quando ele entra na carteira, vai ver que ele pertence às ações que ele tinha comprado lá atrás. É o papel troca, ele sai de uma nota para uma custódia de ações. Mas conosco mesmo, né? Perfeito. Oi, boa noite, pessoal. É Fernando aqui de Indaiatuba. Aproveitando o mesmo exemplo, eu queria tirar uma dúvida. Se, por exemplo, essa mesma ação está em 49 em agosto, né? E em dezembro ela foi para 51. Eu tenho 1.000 ações lá do Google, e daí eu vou resgatar depois dos 12 meses, eu vou resgatar como 100 mil, mas os dividendos ou não? Eu resgato 49 mil, ou aliás, 51 mil, e mais 15% sobre esse período, é isso ou não? Não, você vai receber 100 mil de volta. Se ele está na barreira ou acima da barreira, você está 100% protegido no seu capital inicial e você vai ter recebido todos os meses de dividendos. O único momento onde você não vai ter recebido tudo é que você foi embaixo da barreira, só no último mês ele subiu, e nesse último mês ele vai pagar tudo que foi atrasado lá atrás. Eu tenho exemplos para te mostrar disso aqui na plataforma também, de produtos que atrasou, que pagou. Então, dá para te mostrar que fica um pouco melhor, né? Só consegue visualizar um pouco melhor. E desarmando antes, desculpa. Sim, não, pode bastante. falar. E desarmando antes, né, ou no final, o ganho de capital também entra no mesmo raciocínio lá da questão da tributação também, né? Os 15% sobre a rentabilidade, sim. Perfeito. Só que tem uma vantagem, né? Lembra? Como o cliente, através da Nila... Uma coisa, desculpa cortar, mas uma coisa que entrou na cabeça agora. Falando para clientes que já têm algum conhecimento de ter algum papel lá fora que paga dividendos, nos Estados Unidos eles vão te cobrar 30% no fonte, tá? Isso é dos Estados Unidos. Aí depois você vai ter que pagar também Brasil, o que sobrou, você tem que declarar, tem isso, eles vão querer os mordidos deles. Com notas estruturados, e você não paga esse dividendo lá fora. Você só tem que pagar no Brasil. Correto. E como só se trouxer. Isso aí. E como o cliente, né, ele entra com estrutura patrimonial nisso, né? Ele não é uma offshore como é a conta patrimonial, mas ele tem o mesmo benefício, pelo menos o benefício tributário e o sucessório. A gente fornece isso para o cliente. Então, ele tem esse benefício de dar o Pelé não dar o Pelé, né? Isso não está sendo gravado. Ele tem o benefício fiscal de montar uma estratégia financeira suficiente para ele rodar isso sem ter que antecipar imposto. Captou? Foi 44 minutos e 10 segundos. Joia. Então, qual que é a ideia, né? Vamos lá, se fosse para a gente mostrar qual que é o benefício da gente mostrar essa estratégia de investimento para o cliente? Primeiro, a ideia de preservar parte do capital. Então, ele quer arriscar, mas ele tem medo de perder. Então, você consegue mostrar para ele uma certa proteção do capital, né? E é ideal para quem é conservador, tá?
Isso é aquilo que o Charles falou, não é para o cara que é risco agressivo. Esse cara ele vai comprar ação direta, ele vai apostar diretamente na ação. Agora, o cliente moderado e conservador, ele é o perfil para isso. Ele quer a rentabilidade, mas ele não quer o risco. O cliente que está acostumado no risco já foi, esquece, esse cara vai comprar o papel direto, a ação direta. Mas aqui não. Então, o outro ponto do benefício é impulsionar o ganho. Né? Você monta essa estratégia e quando você faz lá a diversificação do cliente e coloca um produto como esse, você bomba a rentabilidade do cliente, você empurra, né, na média da renda, lógico, não é para colocar 100% do capital do cliente aqui, mas você empurra na carteira deles essa rentabilidade. E um outro ponto poxa, é aquilo que o Charles falou, tem um cliente que ele quer, poxa, eu posso pensar num plano de aposentadoria e quero montar uma nota de 10 anos? Pode, mas não é o... Poucos clientes vão querer esse perfil. A maioria do brasileiro é curto prazo. Oi, Charles. A rentabilidade da nota, quando você vai para 10 anos, cai bastante também. Então, normalmente tem uma sweet spot aí que fica entre 1 ano e 3 anos, onde paga o máximo para o cliente. Eu, particularmente, prefiro fazer o curto prazo, 6 meses, ou longo prazo, 5 anos. Eu tenho os motivos por causa disso, que eu explico só rapidinho. Você tem momentos no mercado, por exemplo, agora AI. Qualquer empresa você compra com AI que tem um ótimo resultado no último divulgação de financeiros deles, trimestrais, é muito difícil ver ele cair 50% nos próximos 3 a 6 meses. Ou seja, mas por exemplo, NVIDIA, é difícil ver ele cair em 6 meses 50%. Pode cair 20%, 30%, aí volta, tem essa volatilidade. Mas quando tem um momento bombando, é muito difícil. Ou seja, isso é uma oportunidade para as pessoas comprar essas empresas com 50% de proteção de queda e conseguem uma rentabilidade perto de 20% em dólar. Só que essas mesmas empresas, eu não vou querer segurar NVIDIA 5 anos. Vai saber o que vai acontecer com essa empresa em 5 anos. Mas quando você se trata de petroleiros, de bancos, de aquelas ações mais chatos, eles são muito menos voláteis, eles são muito mais confiáveis. Aí você consegue montar uma estratégia de 5 anos. Ou seja, quando você trata de empresa de valor, investimento de valor, que nem o Warren Buffett, dá para estender o prazo. Na verdade, eu acho que é inteligente estender o prazo. Mas quando se trata de coisas mais agressivas, dá para fazer também, tecnologia, essas coisas. Mas aí eu ia jogar bem para 6 meses, para aproveitar da volatilidade do mercado, para dar uma rentabilidade muito boa, para juntar todos esses ativos também para um cliente, que nem a gente tem que fazer, mas de uma forma que é bem pensado. Desculpa. Não, imagina. Então a ideia é uma forma, né? O que a gente pensa que é a nota, ofertar para os clientes? É uma forma eficiente dele participar do mercado financeiro, mas ele quer limitar o risco dele. Então imagina, ele quer entrar, mas não quer correr 100% do risco. Então é um produto perfeito para isso. Se a gente olhar o cenário, todo mundo quer, de novo, né? Todo mundo quer entrar no mercado acionário. Todo mundo quer. Todo mundo quer ter a rentabilidade da ação. Só que o brasileiro também, né? Só entra no período errado, né? Entra na alta, sai na baixa. Mas aqui é justamente isso. Ele pode entrar na alta, mesmo independente se vai ter abaixo ou não, porque ele tem uma barreira de proteção, lógico. Tem toda uma análise de risco, não é a gente também achando que do nada, vamos pegar essa ação aqui no Monkey Stocks, né? Roda a ciranda e vê qual que vai cair. Não, tem toda uma estratégia, uma análise que é feita, mas justamente para isso. Poxa, em vez de você ficar tentando adivinhar qual que é o momento que a ação vai subir ou vai descer, entra nesse formato, protege o capital e não tem problema. Se ela subir, ótimo. Se ela cair, também ótimo, você vai ganhar. Tem um ponto que, se vocês olharem aqui, repara que aqui, ó, ele não estaria mais com 100, com 20 mil dólares, tecnicamente. Ele está com 63%, ele está com 14 mil dólares aqui. Mas ele está tendo 1,31 que se mantém sobre o 100. Então ele está tendo muito mais do que 1,31 de rentabilidade. Que tá tendo O interessante, André, é que, pensa no final, se o cliente, se tiver comprado esse nota aí, se estava só nas ações, ele teria perdido 27%, mas aqui ele ganhou 15%. Ou seja, o diferencial não é só o quanto ele vai render, mas quando você vê, nossa, você me deu um papel que perdeu 30% e eu ganhei 15%. Isso é um 45% de rentabilidade contra o mercado. Correto.
Então, aproveitar isso, né, de mostrar isso para o cliente, é aquilo que o cara te falou. O perfil do cliente é aquele que a gente sabe que vai cair, é aquela estratégia que a gente sabe da ação que vai cair. Essa ação que faz sentido. A gente entra, ela cai e a gente ganha rentabilidade. Sai com 100%, na maioria das vezes, mas com esse ganho do capital só fazendo essa soma. Todo mundo tomando uma paulada de 30, 40 e o cliente saindo com 100% mais os 15. Ô, Edra, eu acho que eu tenho mais uns 15, 20 minutos, vou ter que sair, tenho um compromisso, então acho que, eu não sei, eu vou deixar você falar, mas eu quero mostrar eu vou parar de compartilhar e você abre o sistema, que já tá nas observações aqui. Bom, então vamos lá. Que aí é onde ocorre a mágica, né? Aí a gente enquanto o Charles abre o sistema, resumindo então a nota estruturada é como se fosse o COI, você tem ou até ações estruturadas que a XP tem, enfim, tu tem a garantia da rentabilidade, não tem a garantia da rentabilidade e a garantia de não ter risco, é como se fosse, se der tudo errado, até 50% você garante o teu patrimônio, resumindo, né? Correto. Exatamente. Bom, gente, aqui é a nossa plataforma. Né? Além de proteger, Ederson, ainda ganha, que tem o bônus. Sim, tu ganha os bônus, porque ela está valorizando, e quando vence o prazo, enfim, vira abóbora, que diz outro, você ganha a valorização das ações, no caso, se não for valorizado, você ganha os 100% mais os bônus, até 50%. Exatamente. Tá vendo a tela aqui? Aí? Sim. Ok. Bom, só para falar rapidinho, nossa plataforma é muito além de uma plataforma só de notas de COI. A gente faz muita coisa aqui, tem muita informação que, na verdade, ajuda o seu cliente também a ter ideias. Só que eu vou pular diretamente no assunto que a gente está falando de hoje. Mas tem muito mais, então qualquer um de vocês que quer conhecer mais, quer marcar reunião diretamente comigo, eu vou te mostrar cada coisa que a gente faz aqui. Mas vamos manter o foco no produtos estruturados. Que eu tenho feito antes? Tinha precificado nota aqui. Não sei se está aqui ainda, não. Ok, vamos voltar lá e fazer. Bom, aqui. Ok. Então, quando o Edrei estava falando antes, eu já montei uma ideia para mostrar a força dessa ferramenta. Aqui eu usei uma coisa mais genérica, né? Amazon, Nvidia e Meta, Facebook. 3 ações que muitas pessoas já têm na carteira. Eu fiz uma COI de renda fixa. Eu precifiquei para 500 mil, mas dá para fazer para 100 mil, qualquer valor. A gente consegue fazer em várias moedas também, mas a maioria é sempre em dólar, mas para qualquer cliente que quer outras moedas, dá para a gente fazer. Aqui eu coloquei um prazo de 36 meses. Desculpa, está em inglês, não me deixa colocar em português para vocês. Ok. Então, a gente está vendo observações. A observação é quando o banco vai ver as ações e paga baseado na proteção. Aqui a gente optou para mensais, mas pode ser trimestral, semestral, anuais também. A gente usa uma barreira que chama europeu. Europeu quer dizer que mesmo que os ativos passem abaixo desse nível de proteção, que nesse caso é 50%, queda de 50%, mesmo que eles caem mais de 50%, o nota vai continuar. Se for americano, assim que passa embaixo dessa barreira, já era para o cliente. Então, a gente sempre usa europeu e nunca usa americano para oferecer mais proteção para o cliente. A gente usa aqui um resgate antecipado de 100%. Tudo isso que eu estou te mostrando, a gente consegue mudar. A gente consegue mudar o prazo, a frequência, a quantidade de proteção, quando o produto poderia resgatar antecipadamente. Tudo isso é sob medida. Cada vez que você mexe com uma dessas coisas, ele vai mexer um pouco com a rentabilidade. Ou seja, a gente consegue ou desenhar para a solução sob medida para o cliente, ou sob medida para a rentabilidade que o cliente está buscando. Muitas vezes, por exemplo, se meu cliente tem falado para mim com esse produto aqui, Charles, eu só quero 12%, eu estou conseguindo 15% de rentabilidade, eu posso voltar aqui e embutir mais proteção ainda para fazer mais blindado ainda a estrutura, tá? Bom,
Então, aqui a gente tem um produto que tem barreira de 50%, resgate antecipado a 100% do valor inicial, e vai pagar os dividendos, mesmo que os ativos estão negativos 50%, e poderia amadurecer antes do prazo final, no terceiro mês ou qualquer outro mês de observação, quando paga o dividendo. Então, quando a gente lança isso, isso vai rodando e vai como se fosse uma leilão. Os bancos vêm aqui falando o que eles vão pagar a gente. 13% pelo Goldman Sachs, BNP Paribas 14%, BBVA 15,3% e Marex de Londres 15,3%. Nesse momento, se eu quero emitir esse papel, eu posso mandar para o banco, eu quero emitir, ou se eu simplesmente quero promover essa estratégia para meus clientes, falar, isso parece uma boa estratégia, eu não vou lançar que eu não sei se eu tenho dinheiro suficiente, eu vou simplesmente ver se meus clientes gostam. Aqui você pode gerar um fact sheet, e você pode embutir aqui o valor, pode ser de 15%, ou se você quer fazer um marketing em cima de uma nota que não existe, coloca 20%, você pode, tá? Aqui você pode escolher seu logotipo, a gente pode embutir backtesting para ver se realmente essa estratégia funciona para vários outros altos e baixos do mercado atrasados. Aqui a gente tem um AI que também fala por que essa ação é bom nesse momento, o que está acontecendo com a ação. Se você não gosta muito desse falar aqui, você pode simplesmente falar, não, fala uma outra coisa sobre essa ação, quero ver. Então, você vem aqui com uma situação onde você talvez não conheça muito papel, mas você tem tudo a ferramenta para fazer isso para você. Porque eu acho que nosso dia a dia, a gente quer vender, a gente quer capturar clientes. Quanto mais a gente tem que fazer pesquisas e todos esses trabalhos de informação, ele acaba tirando nosso tempo de venda, né? Então, a ideia disso é realmente fazer tudo para você conseguir simplesmente ver as possibilidades e vender essas possibilidades para os seus clientes, em vez de gastar tempo em sendo um analista atrás. Ele demora uns 2, 3 minutos, mas eventualmente ele vai emitir um PDF, aí dá para você usar esse PDF em marketing, qualquer coisa. Enquanto ele está fazendo isso, cá, ele está pronto. Espera aí. Oh, será? Não? Sumiu. Dos downloads. Não sei porque não baixou. Claro. Bom, enquanto isso, eu vou passar para mostrar algumas outras ideias para vocês. Aqui a gente tem um calendar. Ou seja, quando você tem vários notes, vários clientes com vários notes, você consegue pular aqui e ver, quem vai receber dinheiro e quando vai amadurecer. Aqui eu busquei as notes que amadureceu recentemente que a gente tinha feito para a EDRE. Aqui foi um baseado em mineradores de ouro. O cupom estava pagando 2,77%. O último pagamento foi 66 dias atrás, porque o produto amadureceu antes do prazo. O prazo era 2027, só que ele já amadureceu aqui em 2024. Se eu abro essa nota, você vai ver o que é. É uma nota baseada nos maiores mineradores de ouro do mundo. Newmont Mining, Barrick Gold. Nós fizemos pesquisas, análises, falando, não, o ouro está num momento muito forte, então vamos usar isso numa nota, mas a gente optou para uma proteção de 40%. Ou seja, aqui você vai ver, o preço fixação inicial de Newmont era 43. O cliente também consegue ver, eu sei, se Newmont passa 25,9, eu não vou receber meus dividendos ou eu posso ser embaixo da barreira. Então, você tem aqui claramente, exatamente qual que foi o preço que o cliente pagou, qual que é o preço de hoje e qual que é a barreira com esse preço, tá? Baixando aqui, o que passou com esse produto? Começou em 2022, dezembro de 2022, pagou, isso foi trimestral, 2,7% trimestral, pagou o primeiro, pagou o segundo, no segundo ele poderia amadurecer antes do prazo. Não amadureceu porque um dos ativos estava negativo 4. No terceiro trimestre não amadureceu porque um dos ativos estava negativo 1,9. Foi indo. Aqui, quase 2 anos depois, acabou amadurecendo antes do prazo. O cliente recebeu 19,425 em 7 trimestres.
O produto era para ir para 2027, mas amadureceu antes do prazo. O que o cliente falou, vamos fazer de novo. Só que, quando a gente fez novamente, a gente não incluiu Kinross nem Anglo Gold, porque eles já têm subido bastante, o risco aumentou significativamente, então a gente mudou esses dois ativos. Isso é um papel que a gente tem lançado, eu acho que 4 vezes em seguida. Esse foi um de curto prazo, de tecnologia. Nós identificamos Jumia Technologies, JD.com. Essa aqui, eu estava pagando 14,7%. Era um prazo de só 6 meses, ou 7 meses. Só que, desculpa, o que passou, pagou 3 dividendos de 1,225%. No terceiro mês, tudo estava em cima do preço inicial, amadureceu antes do prazo. O cliente fica contente, porque recebe rentabilidade, recebe o dinheiro de volta antes do prazo, e sempre vem a pergunta, onde a gente vai aplicar de novo? Que fica bom tanto para o cliente e tanto para o consultor, porque o consultor vai receber o parte dele também. Nesse caso, se isso acontece, vai ser 4 vezes no ano que vai receber do mesmo montante investido. Ou seja, sendo mais inteligente, pensando mais no seu cliente, desculpa, sim, você vai receber menos comissão. Só que vai acabar recebendo muito mais no final do ano, atendendo a demanda do seu cliente. Bom, desculpa, André, que eu estou com um pouco de gripe. Oi, Andrei, eu vou ter que ir lá na reunião às 8, beleza? Tá bom, vai lá. Ok. Bom, André, você quer que eu tenho muitos aqui que eu posso mostrar, mas... também tem tempo curto aí também, né? Sim. Mas a gente pode marcar outro dia para falar só do sistema. Lembrando que assim, esse sistema não é para todo mundo, a gente não libera geral, a gente tem que ter um pouco até de responsabilidade para poder liberar isso, mas a gente consegue depois, em resumo, a gente utiliza esse sistema, monta o papel e distribui, e começa a enviar a segunda ou terça-feira, a gente já vai distribuir lá a primeira semana a gente vai distribuir já alguns papéis para vocês derem uma olhada, vai vir 2 ou 3 opções de notas para vocês abordarem os clientes, ver febre também. Pode falar, Lê. O Alexandre levantou a mão aí. Não, eu acho que está no material, né, Edri? Os requisitos, né? Você abriu lá, só que saiu, para a gente poder ver o sistema, é $20 mil o ticket mínimo, é isso? Correto. E o cliente precisa ter o NILA patrimonial, né? Tem que ter a conta na Nila, tá? Isso aí. Ele faz... Beleza. Que estratégia a gente usa muito, tá? Eu uso pessoalmente com os clientes e o Charles também. Isso eu aprendi com ele. Isso acontece muito rápido. Por exemplo, a gente emite uma nota, a gente às vezes tem 7 ou 10 dias para fazer a compra e fechar ela. Aí esquece, aí o cliente não entra mais. Então eu abordo os clientes e falo assim, olha, eu tenho essas estratégias aqui, mas eu preciso que a sua liquidez já esteja aqui, porque a hora que você der o ok, eu já vou na conta rapidamente e já debito. Então, às vezes o cara fica, pensando, vou ver, então cria aquela questão de senso de urgência, sabe? Então ele abre a conta antes e a gente vai ofertar outras soluções, outras estratégias para ele. André, eu só queria falar dessa aqui, que eu acho importante, porque a gente falou de coisas mais de baixo risco, baixa volatilidade, mas isso é uma de alta volatilidade, que é de biotech. Esse biotech estava pagando em dólar 28,2%. Só que a gente escolheu esses dois porque eles na verdade, caiu bastante. Vi que ele estava com alta esperança com novas drogas lançando no mercado, só que sabemos que ele toma muito risco. Esse produto estava oferecendo 40% de dividendos. O que a gente fez? Embutiram uma estrela. Uma estrela quer dizer que mesmo que um acabe embaixo da barreira, sendo que um está em cima da barreira, vai pagar. Então, isso foi muito bom, porque pagou para os clientes 28,2%. Mesmo que esse ativo acabou embaixo da nossa barreira de proteção de 50, foi negativo 52, olha o que aconteceu. O cliente recebeu 2,35 em um mês, não recebeu os outros dividendos, porque um dos ativos estava abaixo da barreira, subiu aqui, pegou essas memórias de 5 dividendos, 11,75% total, acabou embaixo da barreira, para 2,49%, mas o cliente recebeu 100% de investimento de volta.
basicamente ele recebeu um total de 14,1% em 5 meses, é 100% de dinheiro de volta, mesmo que esse ativo caiu 52%. Eu tenho muitos exemplos. Eu tenho mais de 200 produtos lançados, de todos os tipos que você pode imaginar. Então, eu fico aqui disposto para entrar em mais detalhes em outro dia, em qualquer momento, para vocês, se for necessário. E um ponto legal também, se quiser, às vezes, aí não é para qualquer cliente, mas aqueles clientes que você sabe que tem capacidade, pelo menos lá $100 mil a partir, quiser levar o Charles na reunião também, para ele apresentar, claro, simular, falar de cenários, falar de economia mundial. Ele tá gravado, Charles, não posso falar. Depois da gravação eu falo. O Charles adora falar de política. Se deixar, quem segue ele no LinkedIn sabe. Mas eu vou voltar depois, Charles. Obrigado, viu? Sei que senão a sua filha vai achar ruim aí, que você tem que levar ela no compromisso. É primeiro date com o primeiro namorado. Então... você ainda tá levando? Eu vou ficar também. Ah, tá. Se ela segurar na mão esquerda, você fica na mão direita. E o Charles ainda vai pagar a conta. Joia, meu amigo, obrigado. Viu? Desculpa, gente, Obrigado. que eu estava de férias, cheguei ontem, desfazendo mal, eu estou um pouco gripado, mas estou aqui à disposição de vocês, tá? Eu vou ter que sair, mas obrigado, André. Prazer a todo mundo. Qualquer coisa, qualquer informação, fica disposto a ajudar todos vocês, tá? O Carlos está no grupo lá também, pode chamar ele, qualquer dúvida que tiver, principalmente sim, isso ele domina. Então, fiquem à vontade também para chamar ele para tirar essas dúvidas, tá bom? Ele demora um pouco para responder o WhatsApp, mas responde. Bom, eu vou embora. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Um abraço, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. A gente marca outro dia também, outro, para a gente acessar, mexer no sistema, pra vocês verem. A ideia de mostrar o sistema é para ver como é que monta. Funciona bem essa ideia de mexer na hora para o cliente ver as cotações, isso é bem legal. Deixa eu voltar aqui. Ô, Edrei, para ter acesso à nota estruturada a partir de $20 mil, ele precisa ter a conta patrimonial 50? Não, aí é independente. O cliente ele pode acessar a conta patrimonial, ela é uma offshore. Então, para o cliente que quer ter uma estrutura de investimento offshore. A nota estruturada não, a partir de $20 mil ele já joga na conta, ele abre a conta, joga os $20 mil, o processo também é diferente, não é direto pelo app, mas jogou os $20 mil lá, a gente compra a nota, emite o certificado lá, ele acompanha pelo app a nota, mas não é uma conta patrimonial, tá? Ele só vai ter a nota lá, é como se fosse uma corretora praticamente. Só que ele com benefício sucessório, com benefício fiscal, mas não é uma offshore, tá? Pedrei, uma dúvida também. Essa operação de... Ele levantou lá os 100 mil reais. Qual o prazo de entrada e de retirada desses 100 mil reais depois de um ano, por exemplo? Não, é dólares, tá? Não é real. Tá, não, é só para facilitar a conta. Por exemplo, ele entrou agora em janeiro, o papel venceu dia 2 de janeiro do ano que vem, ok? Então, no dia... demora, acho que 48 horas para o banco liberar a custódia. Então, no dia seguinte, praticamente, o dinheiro já está em cash na conta dele. Okay. Os $100 mil está lá. Se ele quiser trazer de volta os $100 mil mais a rentabilidade. Se ele quiser trazer de volta para o Brasil, se ele quiser reinvestir, vai ficar à disposição dele. Ou seja, entre ele depositar os $20 mil para investir e retirar, vão colocar 48 horas para entrada e 48 para saída, entre todos os processos. Mais ou menos, E a nota geralmente com 3 papéis, Edrei? De 1 a 3? Ou isso depende? Quanto mais papel, quanto mais papel, mais bônus, né? É aquilo que a gente conversou, quanto mais volatilidade a gente colocar no papel, mais bônus a gente consegue alcançar. Só que tem esse limite, o Charles não gosta de colocar, por exemplo, tem alguns papéis que ele coloca 5, 6, mas tem papéis que ele prefere, assim, nesse tipo de estratégia aqui, vamos só com 3. Por exemplo, semana retrasada, antes dele sair de férias, teve um cliente que olhou, ele gostou da estratégia, mas ele preferiu para uma estratégia de banco. Ele pegou lá 3 bancos, mesmo recebendo um dividendo só de 11% ao ano, mas era mais livre, inclusive esse papel tinha liquidez. Se ele quisesse sair de forma antecipada, tinha gente querendo comprar. E o caminho comercial acima de $100 mil monta exclusivo, né? Pode avaliar montar uma exclusiva.
E quando é 20 mil dólares, a gente lança a nota e vai apresentar ao mercado e vai ofertar. Isso aí. Correto. É o que vai acontecer semana que vem. Por exemplo, terça-feira, vocês vão receber lá, a gente vai distribuir para vocês 3 tipos de nota, 3 estratégias diferentes, tá? Aí, nessas estratégias, ticket mínimo de 20 mil dólares. Se você tiver um cliente... quer ver? Eu vou falar na próxima tela. Então, ó, característica da nota básica. Ticket de acesso mínimo, 20 mil dólares. A gente sempre vai usar uma estratégia de pelo menos de 6 a 18 meses, aí vai cada papel. Então, por exemplo, semana que vem vai ter papel de 6, de 12 e de 18 meses. Aí vai do apetite do cliente, o cliente escolhe. A liquidez, somente no vencimento, esse argumento tem que estar com vocês, tá? Vocês têm que falar isso para o cliente, não tem liquidez antecipada, mas tem a possibilidade de vencimento sim. Então, senão a gente fala para o cliente, pode vencer antecipado, ele vai ficar esperando e às vezes o papel não matura antecipado. Então, deixa claro para o cliente, vence só daqui a 12 meses. Por acaso, pode acontecer no futuro, em algum momento de ter, mas é difícil. Mas aí, de repente, você chega com uma boa notícia, seu papel venceu, tá aqui a rentabilidade, tá aqui o principal, tá bom? Aí aqui é a ideia da personalização. Então, válidos para clientes acima de 100 mil dólares. Para esses clientes, ele pode escolher que tipo de papel ele quer. Aí aqui, se o cara for ninja de mercado, se ele quiser fazer uma série de combinações, tá, Cristiano, tá, Alê, vocês que estão já tá mais acostumado com derivativo, se o cliente quiser comprar, poxa, eu quero comprar um swap de dólar e euro, quero fazer uma combinação de commodities, seja o que for, é livre. Ele escolhe qualquer índice de mercado, qualquer moeda, commodity, qualquer ativo, tá? Desde que seja mercado regulado. Inclusive, agora que o Bitcoin, né, a moeda lá, o criptoativo lá, ele está disponível na bolsa lá em Nova York, ou ele consegue montar um papel com Bitcoin, tá? Só que aí é aquele risco, né? Mas vai do cliente, ele gosta. Nível de proteção, ele pode escolher. Então, eu quero ter 10% de proteção, quero 50%, quero 90%, quero 95%, ele escolhe. E o horizonte de tempo também. Então, ele vai escolher o quanto tempo ele quer ficar com esse papel. Aí ele pode escolher até 3, 5 anos, até mais do que isso. Mas aquilo que o Charles falou, se o cliente for assim, eu quero ficar 10 anos, a gente vai falar assim, não, faz a cada 3 anos ou a cada 4 anos e vai renovando, mudando o papel para você ter mais rentabilidade, ter mais bônus. Joia? Alguma dúvida aqui? Como é que eu passo? De novo, gente, o único modelo em que o cliente acessa direto o app é no Nila Savings. Joia? Não esqueçam que precisam do código de vocês também. Se vocês não têm código, o que é preciso? Tem que abrir a conta, não paga nada, abre a conta no Nila Bank, aí me avisa que já foi aberta a conta, eu já peço para gerar o código de consultor, tá? Mas como é que é o processo aqui? Então, como é um depósito de pelo menos 20 mil dólares, tem que mandar antes. É praticamente o mesmo processo que da conta patrimonial. Manda os documentos, né? RG, CPF, comprovante de endereço e o imposto de renda para o e-mail operacional Nila. Informa no título do e-mail, nota estruturada, cliente tal, e o seu código de consultor, NB alguma coisa. Essa conta, como não é uma estrutura offshore, então a gente abre ela no máximo em até 48 horas. Então, em 48 horas, até porque a gente tem que ter agilidade, né, para fechar o papel. Então, em 48 horas está aberto. Aí sim, quando você receber o ok do time, conta aberta, aí sim você pode virar para o cliente e falar, olha, agora abre lá o app, já orienta ele a baixar o app desde o início, mas não abrir a conta pelo app, senão dá trava no sistema, vira uma bagunça danada. Então, depois que a gente recebeu o ok por e-mail, aí você fala, abre o app, aí ele vai lá colocar o CPF e clica direto, esqueci minha senha. Ele já vai receber no e-mail dele o código de senha lá, o sistema para ele reiniciar e inserir a senha. Uma vez ele fez isso, ele vai lá no código, no sistema, coloca lá, vou depositar, aí a gente faz a cotação lá para ele, vou mandar 20 mil dólares, então fala para ele depositar 100 mil reais, um exemplo. Cotação de hoje. Aí ele tem lá meia hora para mandar, 30, 40 minutos para mandar o depósito. Enviou o depósito, gerou lá gerou o código, fez o depósito Pix,
em seguida a gente já recebe e-mail lá, né, de confirmação do recebimento, tudo certinho. O sistema de pagamentos ou de informação, ele roda 2 vezes ao dia, às 11 e às 5 horas. Então, se o cliente mandou 5h30, ele só vai receber, olha, recebemos o seu Pix às 11 horas do dia seguinte, tá? Só para vocês terem ciência. No futuro, aqui é uma tela de novo para vocês acessarem como é, né? Ter mostrar as outras, a precificação recente, as pagos recentemente, as fechadas. Edrei, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Uma empresa consegue abrir uma conta também ou só a pessoa física? Não, consegue. Consegue? Consegue montar a offshore do CNPJ. Bacana. Eu estou pensando em algumas empresas que acho que seria interessante aí uma nota estruturada para eles aí. Pode falar, Lê. Empresa offshore também? Sim. O que está acontecendo e a gente está estudando isso. É um cliente do agronegócio que ele vive operando o mercado futuro, né? Então ele pediu para montar uma nota para ele. Então a gente está fazendo um estudo para ver como é que a gente montaria esse papel para ele poder rodar. Em vez dele comprar o derivativo direto, a gente monta a nota com o grão, né? Usando o grão como lastro para ele no preço. Que aí ele garante o preço e o bonds. Pegou isso? Ele consegue fazer o hedge da posição dele do grão e ainda levar os cupons ainda. A gente está montando, porque aí não é Chicago, aí é uma série de coisas, mas parece que vai dar certo. Aí se der certo, a gente vai nadar de braçada, né? Vender isso no agronegócio, você garante o preço da soja ou do milho e ainda tem um bônus, poxa. Bem legal. Gente, estourei muito tempo aqui, 1h25. Mais alguma dúvida que vocês queiram comentar? Pode depois me chamar ou chamar o Charles direto se quiser mexer mais no sistema, conhecer mais, tá? De novo, infelizmente ainda a gente não libera para todo mundo, então não é qualquer um que vai acessar. Mas se quiser lá fazer um exercício, às vezes quer visitar com o cliente, tem o Charles, a gente vai em reunião, não liguem para isso, tá? Então a gente marca a reunião com o cliente, chama, hoje em dia faz reunião por Zoom mesmo, então fiquem à vontade para entupir a agenda de reunião para a gente poder apoiar vocês nisso. Um ponto importante que eu esqueci de colocar na apresentação, comissão, né? Yami, né? Como é que é a ideia da nota? A nota ela gera um spread, né? Lembra, a conta patrimonial e o Nila Savings é um 0,7 travado em cima do volume. Toda nota, aí varia de nota para nota, tá? Cada nota gera um spread. Então, o que é esse spread? Olha, para essa nota está gerando 5% de comissionamento. As notas nunca ficam menores do que 4%, ok? Então, você nunca vai ter um spread de menor do que 4%, mas também nunca vai ter um spread maior do que 6%. Que é aquilo que o Charles falou, a gente não quer também, né, matar o cliente. Esse spread é 50% de comissionamento. Então, se deu um spread de 6%, hoje a gente pagou um spread para um escritório. Então, lá, foi uma nota lá de quase $1 milhão, então lá deu 60 mil de 6%, 60 mil de spread. Desse spread, a gente divide, 50% foi para ele, 50% é nosso. Então, eles ganharam lá 50% dos 6%. Então, ganharam 3% sobre a nota. O Charles, eu vou encerrar e depois eu conto umas fofocas, inclusive do Charles, para vocês verem. Joia, obrigado. Depois eu mando cortar isso da gravação, que senão ele vai assistir e vai falar, você está falando de mim. Obrigado a vocês pela presença. Obrigado.